O primeiro, graças a Deus. Eu creio que todos nós vamos sair felizes mais do que já estamos. Amém. Principalmente as irmãs, né? Os irmãos hoje vão receber algo bom, né? Prontos? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Graças a Deus. Agora vamos para Mateus, Evangelho de São Mateus. Capítulo 25. São Mateus 25, verso 14 a seguir. Graças a Deus. Porque isso também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, ajustou as contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e servo bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que é um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, e ajuntas aonde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo aonde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que era meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Amém? Deus abençoe a cada irmão. Nossa meditação, podem se assentar. Eu creio que é no Salmo 89, verso 19, diz assim: socorri a um que é esforçado. Nós lemos aqui o Salmo primeiro para tirarmos apenas uma parte do versículo, no finalzinho, onde diz: tudo quanto fizer prosperará. Primeiro Deus coloca os requisitos, né, da nossa maneira de ser, que não devemos
ser amigos, né, dos escarnecedores, não devemos deter no caminho dos pecadores, não devemos se assentar com eles, etc, etc. Mas, no final diz que tudo o que ele fizer irá prosperar. Mas uma frasezinha ali me chamou a atenção enquanto meditava. Tudo quanto fizer. Ou seja, isso não vai cair na sua mão. Ele tem que fazer. Porque diz, tudo que fizer vai prosperar. E você já notou que tem pessoas que eles não querem fazer. Eles querem ter. Eles querem adquirir. Eles querem conseguir. Mas não querem fazer. Eles querem que aquilo venha para eles. É normal você conviver com pessoas que dizem, eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte. Eu nunca esqueço desta frase com uma experiência que eu passei. Se vocês me permitirem, eu vou dizê-la para vocês. Pode ser? Todos aqui sabem que eu tenho um pedacinho de chão lá que Deus me concedeu. Estamos pagando, se Deus quiser, vamos terminar de pagar. E eu gosto muito de criação de animal. E eu arrumei umas ovelhas natural, não é ovelhas almas, ovelhas mesmo de verdade, né? Ovelha animal. E alguém me disse, ó, você faz assim, assim, meio por cima, e eu peguei e falei, vou fazer meio do meu jeito. E coloquei esses animais lá. Mas morria demais. Os filhotes que nasciam não sobreviviam, a maioria morriam tudo. E eu estava chegando numa condição que eu estava desistindo. E na minha cabeça eu disse, acho que eu não tenho sorte com ovelha não. Eu vou parar por aqui. Mas um dia uma circunstância me levou a um lugar e eu me assentei do lado de um senhor, já de idade, por certo aí perto dos seus 70 anos de idade, mas um senhor muito ativo. E aí nós conversando e eu disse para ele, entramos no assunto de animais, e eu disse para ele, eu com ovelha não tenho sorte não, até hoje eu não... Ele disse, mas como é que você faz o manejo delas? Aí eu expliquei para ele, ele disse, não é que você não tem sorte, está tudo errado. Compreendeu? Tem pessoa que diz, pastor, para mim nada dá certo, mas é claro que não dá certo, você faz tudo errado. Se fizer certo, dá certo. Tudo que começa bem, vai bem. Claro que vai ter as tribulações. Não é? Como eu estava lendo aqui antes do culto, uma mensagem do profeta dizendo, até uma igreja. Né? Se Deus é conosco, onde estão todos os seus milagres, ele diz, até uma igreja. Você começa uma igreja, aquela igreja vai indo bem. Né? Deus está abençoando, ele diz, daqui a pouco entra ali no meio um fanfarrão que a divide, a racha e quer espedaçá-la. E se Deus não tiver misericórdia, o ministro não buscar a graça de Deus, ela se arrebenta. É tudo que vai fazer. Você começa a fazer algo, daqui a pouco vai vir as tribulações. Seja no seu negócio, enfim, o que você for fazer. E eu disse, olha, eu vou tomar isso como passei na cooperativa, comprei os remédios, comprei as vitaminas que ele falou, e daquele dia em diante eu comecei a levar a sério. Eu vermifiquei os animais, fazia tudo certinho conforme ele disse. Eu quero que os irmãos vá lá ver para ver como que está hoje. Né? A maioria criando de 2, em vez de criar um filhote só cria 2. E daqueles que estava ali morre, não morre, hoje já está aproximadamente mais de 30 cabeças. Foram proliferando, foram aumentando, e eu descobri que eu tinha sorte. Eu tinha sorte. A questão é, tudo que fizer, prosperará. Mas você tem que fazer com entendimento e você tem que fazer. A Bíblia chega a dizer que nós devemos cantar, mas cantar com entendimento. Não, pastor, eu sei lá, não, porque tudo que eu canto, ninguém parece que não edifica ninguém, mas você está cantando com entendimento? Ou você está cantando por cantar? Aí é que está. Entenderam? Eu orarei no Espírito, mas orarei com entendimento. Você pode até orar no Espírito, mas você está orando com entendimento? Aí é que está outra coisa. Então, tudo que fizer prosperará, mas você tem que fazer bem feito, e a coisa mais importante você tem que fazer. Falando da mensagem influência, o profeta diz daquela parte, onde os serafins com 2 asas cobriu o rosto, em reverência, com 2 asas cobriu os pés, mas com 2 asas eles voavam. Eles tinham ação.
E essa ação, diz o profeta, às vezes você ora por alguma coisa, você pede a Deus por alguma coisa, mas e o que você está fazendo em prol daquilo? Ah, pastor, eu oro tanto para que Deus converta o meu vizinho, você nunca falou de Jesus para ele. Aí é que está, você quer que Deus vai mandar um anjo lá de noite para falar com ele, porque você ora por ele, mas quando você se assentou para testificar para ele e falar do amor de Deus para ele? É outra coisa. Amém? Aí é que está, você tem que fazer alguma coisa. Porque Deus socorre a um que é esforçado. Eu disse que as irmãs iriam gostar, porque nós vamos falar de algo aqui, que muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, é pecado uma mulher trabalhar fora? Eu nunca fui a favor, se tem criança pequena e não tem necessidade de colocar uma criança numa creche, longe da mãe, longe, não é? Deixar sob os cuidados de outras pessoas apenas por trabalhar. Mas tem muitas maneiras de trabalhar. Tem muitas maneiras de ganhar a vida e de ser próspero. Amém? Próspero quer dizer ter uma estabilidade. Não ficar nunca só apenas dependendo de sogro, dependendo de pai, de mãe. Ter a sua vida própria. Ter a sua estabilidade própria. Agora, como isso deve se fazer? A primeira coisa, você tem que fazer algo. Você tem que pôr a mão na massa. Porque Deus vai te ajudar. A mesma coisa é a vida cristã. Né? É a vida cristã. Aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Ah, mas eu queria tanto, irmão, mas parece que Deus não me ajuda. Mas você pede para Deus? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você já pediu? Então você tem que fazer alguma coisa. Tudo que fizer, prosperará. Mas tem que ser feito. Amém? Tem que ser feito. Aqui no livro de Provérbios, a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa. Em Provérbios capítulo 14 diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. A sábia edifica a sua casa. Agora, o que seria uma mulher sábia, virtuosa? Não é? A Bíblia diz aqui, eu espero que os irmãos entendam, não é? Nós vamos falar aqui de acordo com o que está na palavra. No versículo 10 a seguir diz assim, mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor muito excede ao do rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará, nenhum bem faltará. Mas por quê? Porque ela cruza os bracinhos e fica em casa esperando. Ela tem que fazer alguma coisa. Estão compreendendo? E como fazer isto? Aquilo que eu digo, às vezes é deixando as suas obrigações e ir trabalhando fora. Como é que é? Tem muitas coisas, irmãos. Eu vou dar alguns testemunhos aqui para que os irmãos possam ser edificados dentro do que nós vamos falando. Eu nunca fui muito a favor de pessoas mudar, a menos como no caso do irmão ali que foi transferido. Ser transferido é uma coisa, e você mudar atrás, mudar da sua cidade, mudar do seu local para ir atrás de... A menos que Deus venha te dirigir, você tem o assim, diz o Senhor, que eu creio que Deus tem um propósito com você lá. Porque, irmãos, a Bíblia não pode ser negada. Que se em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus tem que acrescentar. Não tem como. Não tem como você correr primeiro atrás dos bens, para depois você estar bem espiritualmente. Ah, irmão, eu estou fazendo isso, eu preciso mudar, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho que estabilizar minha vida, irmão, para servir a Deus melhor, ter o meu carrinho, eu vou poder ir mais no culto. Irmão, não deixa o diabo te enganar, porque não é por aí. Primeiro é o reino de Deus. E as demais coisas é o bônus, é o acrescentar. Você veja aqui que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Você tem que granjear com o que você tem. Você sabia disto? Que cada um de nós temos um potencial. Você tem que descobrir o potencial que está em você. Eu não estou falando apenas de material, não é um culto de prosperidade, eu estou falando também do espiritual. Porque as coisas que aconteceram no Velho Testamento é uma sombra para as coisas futuras. Não é?
Hebreus 10, verso 1, diz que tendo a lei a sombra dos bens futuros, não é imagem exata. O que Eliseu fez lá na casa da viúva? Ele não fez outra coisa a não ser pegar o que ela já tinha lá. E o que ela tinha lá? Só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho de farinha. Aí você diz, pastor, mas a minha fé é tão pequena, eu sou tão pouco espiritual, mas Deus quer esse pouco aí. Deus quer que você entregue isso aí para Ele. E Ele vai te sustentar com esse pouco que está aí. Amém? Mas você tem que ser fiel nesse pouco. Como eu disse para uma pessoa hoje, uma conversa pastoral de pastor para membro, eu dizendo à pessoa, a pessoa estava um pouco afastada, eu disse o que está ocorrendo, é por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, mas vou ser franco com você, bem sincero. Às vezes as pessoas me acham duro eu falar desse jeito, mas eu falo com sinceridade. Se eu não sirvo como pastor, se o que eu tenho, o que Deus me deu, não é o suficiente para te saciar espiritualmente, vai procurar melhorar. É um direito seu e Deus vai te louvar por isso, e eu também. Agora, se você crê que o que Deus nos deu é real, é verdadeiro e vai te ajudar e vai te preparar, então leva isso a sério. Não brinque de membro de igreja, mas cultue com prazer, ouça a palavra com prazer, coma a palavra, desfrute da palavra. E isso aí vai te ajudar. Mas vai um culto, vai, outro não vai. Se der, eu vou. Se não der, irmão, que compromisso Deus tem comigo, com você desse jeito? Estou entendendo? O profeta diz na mensagem, a unidade, se você não tem uma igreja onde ir e onde ouvir a palavra, você vai decrescer espiritualmente. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é isso aí que Deus quer aumentar. Né? Agora, é nesse pouco que Deus quer. Agora, ele deu apenas 5 talentos. E o outro granjeou mais 5 com aqueles 5. Deu 2 para o outro, ele granjeou mais 2. Agora, outro que recebeu um só, ficou com medo. Ficou com medo e não quis arriscar. E isso é o que muitas vezes tem pessoas que dizem, pastor, eu vou no culto e Deus fala no meu coração, mas aí eu fico com medo, né? Eu sei que Deus, a palavra de Deus, a coisa de Deus é séria, pastor, a coisa de Deus, com Deus ninguém se brinca, então eu não vou ser crente, pastor, para depois ficar fazendo passar vergonha. Então Deus, misericórdia, morre de medo, enterra. E achando que Deus está achando bonito aquilo. Não. Deus é justo, sim. Deus é rigoroso, sim. Mas é misericordioso também. É longânimo também. É paciencioso também. Então não enterra. Abrace a Deus. Mas vai por esse caminho. Né? Mas deixa eu seguir aqui. O coração do seu marido está nela confiado. E ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Agora, o que ela faz? É como eu estou dizendo. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como se fosse as mulheres hoje que faz crochê, que faz joguinho de toalha, tal, para vender. Dentro de casa. Dentro de casa. Deixa eu voltar ao testemunho que eu não contei, né? Tem um precioso irmão, que na época eu não era pastor dele, eu estava visitando, e ele foi lá apenas para comunicar ao pastor que estava mudando de uma cidade pequena para uma cidade maior. E eu estava lá, visitando o pastor, e a conversa dos dois ali, e eu, por questão de ética, estava sentado só ouvindo, não abri minha boca. Mas o pastor se sentiu dirigido e falou assim, pastor, se o senhor quiser falar alguma coisa para ele, fique à vontade, viu? Eu te dou a plena liberdade. O irmão disse, sim, pastor Paulo, pode falar. Eu digo, irmão, a primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, esse homem serve para você como seu pastor? Ele disse, misericórdia, irmão, é uma das coisas que eu mais sinto de mudar é por causa disso. Eu falei, por que você está mudando? Não, pastor, porque as portas para mim aqui fechou. Eu falei, mentira, irmão. Fechou não. Não fechou. Falei, você é fiel a Deus nos seus dias, suas ofertas? Ele disse, sempre fui. Eu falei, então, não fechou não, irmão. Não fechou. Você é um homem abençoado. É abençoado. E lá no livro de Deuteronômio diz que uma pessoa na sua qualificação temente a Deus, obediente a Deus e fiel,
Tu será tanto abençoado na cidade ou no campo. Onde você for, você vai ser abençoado. Falei, José não foi para o Egito para ser abençoado. O Egito ficou abençoado porque José foi para lá. Falei, essa é a questão. Ele disse, mas pastor, o que eu vou fazer? Não tem uma porta. Eu falei assim, Deus é a própria porta. Se você está feliz com o seu pastor, se o que ele prega te alimenta, se você está bem alimentado espiritualmente, isso aí é o reino de Deus. Dê prioridade para isso. E as demais coisas Deus vai fazer para você. Ele falou, tá certo, pastor. Ô, pastor, não vou mudar mais não. Vou mudar mais não. Seja lá o que Deus quiser. Falei, faça um propósito com Deus. E ele saiu dali e fez um propósito. Sabe qual é o propósito que ele fez para Deus? Ele disse, Senhor, se o Senhor me prover o pão de cada dia, se todo dia, quando meus filhos levantar, tiver o leite deles para beber e o pãozinho para eles comer, chegando a hora do almoço, ter o arroz e feijãozinho deles e o ovo frito ou um pedacinho de carne para eles comer, eu te servirei ainda melhor. Mas, por favor, me abençoa, tenha misericórdia de mim, me abra uma porta. Tá bom. Orou a Deus, buscou a direção. Aí o que ele fez? Sentiu a direção, tinha um lugarzinho fechado lá, uma portinha fechada. Foi lá, conversou com a dona do local. E ele pegou, e a única coisa que ele sabia era consertar a bicicleta. Pegou uma bicicleta velha, pendurou lá, abriu a portinha com a chave dele e ficou lá. Aí apareceu uma bicicleta, apareceu duas, apareceu três, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. E o movimento aumentando. Aí daqui a pouco ele já não comia mais um pão cedo, ele já tinha pão, já tinha mortandela, já tinha leite, já tinha presunto. E a bênção foi chegando. E ele continuou fiel a Deus. Aí daí a pouco já sobrou dinheiro, já comprou um terreno. E desse terreno já construiu o próprio salão dele, e do salão construiu a casa no fundo. Olha, o lugar que não tinha porta. O lugar que não era bom, o lugar que não sei o quê. Irmãos, você tem que orar a Deus e fazer. E fazer. Tudo quanto fizer, prosperará. A primeira coisa, né, é que nós lemos ali. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Não vai na conversa de amigo de trabalho, não vai na conversa de parentes que não são cristãos, não vai na conversa disso, daquilo. De pessoas ímpias que ainda não têm o temor de Deus. Não vá nesses conselhos, busque conselhos de Deus. Não se deter no caminho de pecadores. Amigo de trabalho é amigo de trabalho entre aspas. Amigo de trabalho. Saiu do trabalho, não tem amigo. Tá? Amigo entre aspas. Amigo de pescaria, amigo de pescaria. Agora, amigo de verdade, você sabe o que é um amigo de verdade, né? Bom, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, mas ante o seu prazer é na palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja a folha não cai e dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, mas o quê? Tudo quanto fizer, vai prosperar. Por quê? Porque o Deus da prosperidade está com você. Essa é a questão, não é? Mas tem que fazer. Tem que granjear. Mas às vezes nós não queremos, né? Busca lá um linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa para as suas servas. Irmãos, isso não é pessoal que eu vou falar, mas o que tem de mulher que ama a cama, que se deixar, ela bolora a cama, de tanto que dorme. Me desculpa, sou como gracejo. Eu sempre fui implicante, eu falo da minha própria casa, eu tenho uns lá também que gostam de dormir. E eu falo, gente, o que é isso? Eu não sei se porque toda a vida eu levantei cedo, mas eu vou falar uma coisa para você. Eu acordei, eu não sei ficar me encolhendo na cama e puxando a coberta em cima de mim. Eu acordei, eu tenho que levantar. Seja a hora que for. Né? Só para os irmãos terem uma ideia, eu levanto 5 horas da manhã todo dia. Entendeu? E às vezes saio daqui e vou dormir tarde. Mas deu 5 horas, 6 horas, parece que a cama tem espinho. Eu não consigo ficar. Entendeu?
Mas agora, eu não quero chatear, mas eu disse que as irmãs saírem felizes, pode ser que seja se tristeza, mas é para o seu bem. Mas tem mulher que o marido tem que levantar de noite e fazer mamadeira para o filho, que ela não tem coragem de levantar para fazer mamadeira para o filho. Gente, o que é isso? Tem que o marido levantar, esquentar comida por uma marmita, porque ela não consegue sair da cama. Jesus de Nazaré, o que é isso? Bom, eu não estou na casa de vocês, não estou sabendo não. Creia que é Deus que está falando com você, tá? E outra, não fico cochichando para os irmãos, como é que é lá na tua casa? Pelo contrário, eu não gosto de saber de vida particular de ninguém, porque eu gosto de subir nesse púlpito aqui, ó, livre. Não é? E você, se está acontecendo isso, não sente chateada, não. Pelo contrário, agradeça a Deus e vai começando a pôr essas coisas em prática, você vai ver como é que as coisas vão mudar. Não é? Ainda de noite se levanta e dá mantimento para a sua casa e tarefa para as suas servas. Quer dizer, naquele tempo tinha criados, tinha servas, né? Examina uma herdade e adquire-a. Ó, ela ia lá comprar as propriedades. Mas por quê? Você vai ver por quê. Planta uma vinha. Tudo quanto fizer, prosperará. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que a sua mercadoria... Prova e vê que é boa a sua mercadoria, a sua lâmpada não apaga de noite. Estende a mão ao fuso, que é aquela máquina de tecer, né? E as palmas das suas mãos pega na roca. Isso aqui era uma ferramenta antiga que tinha de tecer roupa, né? Tecer o linho. Abre a mão ao aflito e ao necessitado, estende as mãos, e ainda fazia caridade com o que ganhava. Estendia a mão para os aflitos e para os necessitados. Não temerá por causa da neve, porque lá nevava muito. Porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Ou seja, se fosse no dia de hoje, de edredom, de cobertas boas. Mas quem que deu? Quem que comprou? Segundo o que diz aqui, ela mesma, com seu suor, fazia isso. Mulher virtuosa. Mas coisa dura, irmãos. Vamos tocar em frente que a coisa está ficando dura aqui. Né? Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Ela andava pomposa também, mas porque ela mesma fazia. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Quer dizer, até o marido andava vestidão, bonitão. Né? Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Ainda era astuta. Ela fazia panos de linho, vendia para os mercadores, para os negociadores, e ainda fazia uns cintos e dava de presente para eles, quer dizer, conquistando os compradores, para voltar a comprar mais. Mulher virtuosa. Os irmãos queriam esposa assim, né, irmãos? Mas pode deixar, irmãos, que uma hora vai virar para cá também. Fazer que nem o irmão Rodrigo, o telefone vai tocar. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia do futuro. Ou seja, que eu sei o que será de amanhã. Não, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A pessoa que tem coragem, que tem disposição, volta a repetir, Deus sempre socorre a um que é esforçado. A pessoa não fica esperando. Tem gente que fala assim, mas necessidade, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Irmãos, é difícil uma pessoa que tem coragem e disposição viver em necessidade. Entendeu? Dá para você granjear um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você menos espera, de um em um, como dizia minha avó, a galinha enche o papo. Né? Você tem que pôr a mão na massa.
Não adianta ficar reclamando de governo, não adianta ficar reclamando de ninguém. Você tem que se esforçar. Né? Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Ela olha pelo governo da sua casa, quer dizer, se vai estar tudo bem. E outra coisa, e sem deixar de respeitar o marido, e sem deixar de ser boa para o marido, porque no começo nós lemos que ela amava o marido e só fazia o bem para ele e não o mal. Ô Jesus de Nazaré, né? Eu vou falar uma coisa para você, posso falar um negócio aqui pessoal? Se eu tivesse uma mulher dessa, eu falo, minha filha, o que você fizer, eu assino embaixo. Não estou falando mal da minha esposa, mas a minha esposa nunca foi essa mulher de trabalhar fora. Nunca foi assim de ser criativa, nunca se assentou na mesa. Tem outras criatividades que é uma boa cozinheira que eu vou falar para você. Eu tenho que viver me controlando, né? Mas não é aquela mulher de costurar, não é de granjear, não é de... Entendeu? Já me ajudou muito, toquei sacolão 8 anos, ela ali na luta junto comigo e tudo. Mas nessa qualidade aqui, mulher virtuosa, quem o achará? É difícil. Se ela tivesse aqui, ela iria concordar que ela não chegou nesse ponto. Alguma irmã aqui se considera desse jeito aqui? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Isso é muito bom, né? Levanta-se seus filhos e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu de todas és superior. Também, se ele não dissesse, tinha que mandar para o tronco, né? Amém? Então, meus irmãos, a questão não é só dizer que está ruim, a questão não é só dizer Deus não está comigo, Deus não me ajuda, Deus não me abençoa. Você tem que fazer. Amém? Deixa eu ler só um tópico aqui do profeta dizendo sobre Gideão, que quando os midianitas estavam lá roubando todo o trigo, levando tudo que pertencia para Israel, Gideão não ficou lá reclamando como os outros e dizendo: Deus nos desamparou, o inimigo está aqui pegando tudo que é nosso, porque esse governo é um ladrão, porque esse governo rouba, porque esse... mas ele fica lá sentado, esperando. Não, meu irmão. Vamos ir à luta. Amém? Nós lemos a escritura aqui onde Gideão afugentou-se pelo largar de vinho, debulhando bastante trigo antes que os filisteus, os midianitas, o achassem. Por isso que a mulher lá ria do dia do futuro. Ou seja, que vem o futuro. Né? Que pode vir um futuro. Mas por quê? Porque ela, além de ser uma obediente a Deus, ela estendia a mão e ela fazia. Amém? Ele e seu pai lá fora, preparando um pouco de comida para alimento de inverno, debulhando secretamente, de modo que não pudessem achá-los, porque eles entrariam como gafanhotos e levaria tudo o que eles tinham. Irmãos, o relógio já me acusa, tinha outras coisas maravilhosas para falar, mas quem sabe um dia nós voltar aqui, nós podemos dar seguimento a isto. Amém? Eu disse que as irmãs iriam ficar felizes, vocês ficaram felizes? Isto aqui não quer dizer, porque às vezes quando se fala da mulher ser sujeita ao marido, até parece que ela tem que ficar ali em casa só limpando os pratos e não pode fazer. Não, minha irmã. E outra, irmãos, dentro da sabedoria que Deus lhes deu, as irmãs têm o pleno direito, porque a Bíblia diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa e governa bem a sua casa. Você sabia que dentro daquela casa ali ela pode exercer o governo sem desrespeitar o marido? Diz que governa a casa, mas governa com sabedoria. Amém? Com temor, que até o próprio marido, a Bíblia diz que o louva e diz, ó, entre todas as mulheres pode ser assim, mas você foi agraciada, você é bem-aventurada. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe grandemente.